que vai dar certo o carro elétrico? Vai. Mas... Certo mesmo assim? Não. Vai substituir a combustão? Eu te digo só... Eu já fiz até uma coluna com esse título, né? Rumo certo com ritmo incerto. O problema não é a vinda do carro elétrico, ele vai chegar. Mas se você começa a acelerar, você tem tombos no meio do caminho. E é o que está mais ou menos acontecendo, né? Agora está tomando corpo mais o cálculo que faz de emissões de poço à roda. Porque embora um carro elétrico seja zero de emissão local, ele não é zero no ciclo total, porque depende de onde é que vem a energia elétrica, né? No Brasil até que a gente está bem. Como é que extrai, como tudo, né? Exato, né? Então no Brasil está bem, porque a gente tem energia elétrica, basicamente hidrelétricas, né? Limpa. Alguma coisa de eólica, alguma coisa de solar, né? E termoelétricas mesmo, a diesel, a gás natural. Só liga quando precisa. Poucas, né? liga quando precisa e tudo, mas ainda precisa um pouquinho, né? Agora em outros países não, cara. Então você precisa ver até onde vai. E você tem que resolver o preço, cara. O preço é que é o problema, entendeu? E o preço está ligado à bateria. E a bateria, ela custa caro durante bastante tempo, entendeu? O próprio Sérgio Habib, né, que hoje só vende carro elétrico, né? Ele começou com os caminhões, agora tem algumas coisas de automóveis, mas ele falou que não vai mais vender carros a combustão, com motores a combustão, né? Mas ele tem uma participação pequena de mercado. Ele mesmo disse, por exemplo, que este ano já houve um aumento de 20% do preço das baterias. E não é simplesmente por lei de oferta e procura. É porque realmente ficou caro, né? Você tem que pegar extração do lítio, processo, não é um método limpo de se obter, entendeu? Não pode transportar de avião. Não pode transportar de avião, entendeu? Tanto, por exemplo, sabes que na Austrália até os caras estão procurando lítio no fundo do mar. Entendeu? Eu tenho um amigo que trabalha em mina de lítio lá no deserto da Austrália. Um amigo que cresceu comigo quando eu nasci lá. Mas eles vão adiante, eles vão descobrir lítio até debaixo d'água, como foi o petróleo, né? Todo mundo disse que o petróleo ia acabar, mas o pessoal esqueceu que tinha o fundo do mar. Tinha o fundo do mar, né? Então, como eu disse, a era do petróleo vai acabar, se o petróleo acabar, como era a era das pedras. Você acha que vai acabar? O que a era do petróleo com o petróleo? Vai, cara, mas numa data incerta e não sabia. É isso aí, Lins. Local incerto e não sabia. Local incerto não dá para saber, cara, porque vai depender de várias coisas, né? Quer dizer, eu acredito que pode haver um movimento, por exemplo, como já tem na Europa, aquelas zonas de circulação ultra limpa, né? Que você vai chegar um momento que você vai permitir carro elétrico, mas são zonas relativamente pequenas, né? E nem todo mundo pode pagar um carro elétrico e tem um outro carro com outra combustão só para viajar. Entendeu? Não dá. Dinheiro parado. É complicado, né? Eu li recentemente que a Inglaterra, só para poder fazer uma rede capilar de carregadores, postos de recarregamento de baterias, eles orçaram isso em 275 bilhões de libras esterlinas. 1 trilhão e lá vai pedrada de real. Entendeu? Quer dizer, para eles terem uma capilaridade que justificasse, né? Então, hoje que o mercado está sempre de carros caros, SUVs, essa coisa toda, né? Agora, carros baratos vão ter que enfrentar, né? Porque você vê, olha, você pega os carros mais baratos no Brasil hoje partem de 150 a 160 mil e não pagam imposto de importação, é zero. Então não pode dizer que não tem incentivo no Brasil, como não tem? Muito. Imposto de importação é 35%, você está isento. E ainda paga um IPI também, é mais camarada. Então você não tem, como tem na Europa e nos Estados Unidos, um dinheiro na mão, como você faz lá, né? Você paga lá um subsídio, né? Na Europa ainda tem isso, né? Nos Estados Unidos também, né? Não chegamos a esse ponto, mas temos aí essa possibilidade, né? Então, o que eu acredito mesmo é nos híbridos e nos híbridos plugáveis. Alguns acham que o híbrido plugável acaba porque fica muito perto. Quem falou foi da Hyundai, mas eu também achei que ele falou besteira. Está muito perto, porque o híbrido plugável fica quase o mesmo preço de um carro elétrico. Falou, não é muito bem assim. Eu vi um diretor internacional, coreano, né? Dos Estados Unidos, falou que o híbrido foi uma bobagem.
O híbrido plug-in é uma bobagem. Eu falei... não sei, né? Na Europa não está ainda, né? Porque alguns países acreditam que ele não tem emissão zero e tudo, porque você não pode garantir. Esse é que é o problema, né? Se você quiser um híbrido plugável, usá-lo só como motor a gasolina, você pode. Só o tanque e nunca vai botar lá o carro para carregar na tomada, né? Então isso é um problema, né? Mas tem uma forma de fazer isso. No último congresso no congresso da IADA, sobre a engenharia automotiva, né? Eles disseram que é possível você ler a central SU do carro e saber se o cara usou gasolina ou usou, por exemplo, etanol, né? Para saber se ele vai ter direito a um futuro mercado de carbono, né? Que você vai premiar quem tem emissão menor de carbono, né? E o etanol, no processo fechado do poço a roda, ele tem mais de 80% do que ele emite, praticamente quase 100% de CO2, ele quase anula com o crescimento da planta, né? A planta vive disso, de tirar o... Eu queria saber como eles medem isso. É fácil, cara. Com modelo matemático, você faz tudo, né? Você tem como fazer, né? As contas certas, né? Saber quanto é que você vai tirar CO2 do ar e da captura, né? E jogar oxigênio, que é o que faz o processo de fotossíntese e que faz o combustível vegetal, né? Então você tem como fazer esses cálculos com facilidade, não é tão difícil, né? Mas aqui no Brasil não vai, cara. Ou você tem, o cara só abastece, em 90% dos casos, talvez alguns falam 95%, se o cara fizer a conta e for mais barato, né? Então a gente sabe que durante 5, 6 meses do ano essa conta fecha, os outros 6 meses da entre-safra não vai fechar. Exatamente. A não ser que se crie um mercado de carbono e você seja premiado, e você vá lá... Por usar, né? Por usar, mas aí como é que você vai criar? Você tem que comprar crédito de carbono, então você tem que usar etanol e tem que ainda provar que você usou, então aí fica difícil, cara. Mas é que nem aquela história do CPF na nota, né? Que no final acabou não dando tão certo, mas com o etanol fica ali, o carro, a placa. Verdade, né? Então, eu acho que a gente pode fazer uma transição mais lenta. Nem todos os países vão poder pagar o que custa um carro elétrico, nem o que custa as baterias, né? E as baterias ainda tem que aumentar um pouco de alcance, né? E você tem uma segunda etapa que as pilhas a hidrogênio, né? Que alguns acham que é a solução final, que é a correta de tudo, que a bateria é só vamos dizer, uma etapa de passagem até chegar à era do hidrogênio, né? Difícil saber isso, né, cara? Entendeu? Eu fui andar no Mirai lá, eu fiquei impressionado com os números que me falaram. Verdade, mas você tem que criar, imaginação. Já está difícil você fazer uma rede de carregamento elétrico, mas a gente fazer uma rede de hidrogênio. Me impressionou justamente eu acho que não dá certo. Exato. Porque 700 bar de pressão no tanque, você vai pensar... 4 vezes mais do que do GNV, por exemplo, né? E o GNV, quando explode, você vê o estrago que dá. Exatamente. Então tem que ser... Eu penso assim, daqui 30 anos, como é que vai estar esse carro, né? Pois é. Então, e outra, o posto para você abastecer, você tem que abastecer numa super pressão também para poder dar os 5 quilos de... 5,5 kg lá. De hidrogênio para colocar no tanque, né? A bomba de abastecimento, na Europa, custa 650 mil euros. 4 bicos. Para hidrogênio. Tanto que quando lançaram o Mirai e começaram a vender na Europa, muitos postos de hidrogênio abriam na sexta e fechavam na segunda. Era só para o lançamento do carro. Aqui no Brasil, a White Martins não conseguiu abastecer ele para dar 400 km de autonomia. Exatamente. A gente andou lá com 65 km. Foi lá no dia e eles fizeram ali, olha, vocês vão andar só um pouquinho. 5 km. Entendeu? Então, eles abasteceram parcialmente, né? Mas não é só a Toyota, a BMW também, mas a BMW ela também acredita no hidrogênio combinado com os motores a combustão interna. Isso é uma coisa mais complicada de acontecer, entendeu? Mas é possível também. Você pode usar hidrogênio até em turbina de aviação, né? Mas como é que você vai
transportar o hidrogênio. Exato. O hidrogênio tem que ter volumes enormes, né? Tem que ter tanques pressurizados, quer dizer, custa caro, custa pesado. E é peso, né? Peso que você colocar. Então, o ideal é que o carro elétrico não tivesse duas vertentes para se desenvolver, né? A bateria e o hidrogênio, né? Porque assim você só tem essa solução, então vamos persistir nela. Eu só tenho aquela, então vamos persistir naquela outra, né? Como tem as duas, quer dizer, em algum momento o hidrogênio... O pé vai ter que sair de um barco. O pé vai ter que sair de um barco, né? Então, isso daí. Aqui, o Brasil ainda está, e em alguns outros países, eu acredito que o motor a combustão ainda vai ter muito fôlego, né? O Toyota falou isso. Ainda vai ter muito fôlego, porque o Brasil podia fazer muito era ter o carro híbrido. Isso, nosso, quer dizer que não... o híbrido flex, o híbrido flex não tem nenhum segredo naquilo. É isso aí. Entendeu? É fácil de fazer, entendeu? Você tem, às vezes, um motor ajudando o outro, elétrico, você tem uma bateria pequena. Você aumenta muito o alcance do etanol, que é um dos problemas. Exatamente. Então, esse é um caminho a resolver. E tem a outra vertente, que é da Nissan, você sabe que é o e-Power, né? Em que você nem tem tomada. Você só tem o tanque de combustível, que abastece um gerador ali, não é motor não, ele é gerador mesmo, né? E que abastece o motor elétrico. Agora, quem movimenta o carro é o motor elétrico. Entendeu? O motor a combustão está salvo como gerador, que é uma outra solução. Exatamente, né? Entendeu? Então, a Nissan quer trazer o e-Power para o Brasil. Eu não tenho muito segredo nisso, né? Aquele Volt era assim, né? O Volt era um pouco assim mesmo, cara. Ele era um... Motor 1.5 turbo, não sei se era 1.5 turbo, 5 turbo, acho que era do i8. Um motor 1.5 turbo que só abastecia o elétrico. Ele também dava uma forcinha, né? Ah, sim, aqui também, sim. O i3 lá fora, que era só elétrico, com esse motor estacionário. Exatamente. Mas o Bolt, né? Não, no Volt, né? Também era um híbrido. E que a GM tentou, na época, vender como um carro elétrico. E não era problema, ele era totalmente híbrido mesmo, né? Entendeu? Tinha o motor elétrico e o motor a combustão. Ora trabalhava como gerador, outra ajudando o motor elétrico, né? Porque a bateria era muito pequena, cara. Sim. E pesadíssima, né? Pesada. Era pequena e não era com as baterias hoje boas de lítio naquela época, né? Eles estavam trabalhando ainda em níquel e direto metálico, né? Que era melhor que chumbo ácido, mas muito inferior às baterias de lítio, que elas ainda vão se evoluir, né? Elas precisam evoluir ainda, né? Então, vamos baixar de tamanho, peso, né? Baixar o peso, o volume, o custo, que é alto ainda, né? Não é fácil. É questão de segurança também, né? No lítio.